chão e sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Hoje é o dia do Senhor, quarta-feira, reunião de oração. É o dia de nós podermos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Deus. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Agradeço do fundo do meu coração por todos esses momentos que vocês me dão a oportunidade de entrar no seu lar, de levar uma palavra de amor, uma palavra de carinho do Senhor para as suas vidas e para as suas famílias também. Eu agradeço muito o momento que o Senhor nos permite de poder falar com o Senhor, de ouvir a palavra dEle. Eu queria que hoje, nesse dia dessa reunião de oração, se você tem algum pedido de oração, por favor, já coloca aí nos comentários, por favor, que no final dessa live nós iremos orar por esses pedidos. Então, se você tem algum pedido, algum agradecimento também, eu queria que você colocasse aí nos comentários para que no final nós possamos orar por esses pedidos também. Que o Senhor Jesus se faça presente nessa noite e que nós possamos um pouquinho meditar na palavra do Senhor e também saber tudo que Deus tem para nós no dia de hoje. Muito obrigado mais uma vez, você que está chegando agora. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, e que você que representa a sua família agora esteja debaixo da graça e da proteção de Jesus, em nome do Senhor. Ore comigo agora, por favor, para nós entrarmos na presença de Deus, buscando a orientação do que o Senhor tem para nós nessa quarta-feira, nessa reunião de oração. Ore comigo agora, por favor, se você estiver perto de um familiar, de uma pessoa da sua família, convida ele para orar, para nós entrarmos na presença de Deus nesse momento. Deus Pai Celestial, nós agradecemos, Jesus, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu queria, em nome do Senhor, Pai, pedir que as tuas ricas bênçãos estejam com esse meu irmão e minha irmã que está aqui comigo nessa live, e que a casa, a família esteja na proteção de Jesus, pois o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, Pai. Nós agradecemos, Jesus, por esse momento que o Senhor nos dá, de saber que o Senhor está perto de nós todos os momentos. Nós temos no coração muitas coisas, Pai, incertezas às vezes, mas nós sabemos que o Senhor é fiel, é o Senhor que protege, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos levanta, Pai. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está lá conosco, Pai.
Eu clamo ao Senhor agora nesse momento. Esteja com esse meu irmão, minha irmã, que está agora pedindo ao Senhor que o Senhor venha confortar o coração, restaurar talvez da saúde, porque essa enfermidade está muito difícil para nós desfrutarmos e aprendermos com ela, Pai. Muitas pessoas estão ficando doentes com essa enfermidade, muitas pessoas, graças a Deus, se recuperam, mas outros o Senhor acha por bem levar. Que o Senhor conforte o coração desses familiares em nome do Senhor e que o Senhor se faça presente nessa noite para a honra e glória do Senhor. Nós te louvamos, Pai, e agradecemos, limpa o nosso coração daquilo que não te agrada e que possamos entrar na sua presença com ações de graça em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por essa noite, em nome de Cristo que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus se faça presente nessa reunião de oração hoje e que possamos entrar na presença de Jesus com ações de graça, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua santa palavra, porque a palavra do Senhor é a única que não volta vazia, ela nos preenche por completo. E eu queria propor um texto para nós meditarmos essa noite, e é um texto que fala muitas coisas para nós, em muitos momentos difíceis da nossa vida. E antes de ler esse texto, eu queria perguntar para você, como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de deixar um legado? Você queria causar em algum coração ou alguma família e deixar saudades? Será que você está trabalhando para que as saudades das pessoas que ficam depois da sua partida, será que são coisas que estão crescendo, unindo a família? Ou será que você está vivendo só por viver e você vai partir e não vai deixar saudade nenhuma? Nesse texto que nós vamos ler essa noite, fala muito sobre deixar saudades. Se você olhar esse texto no decorrer da sua leitura, você vai identificar uma pessoa que não deixou saudade nenhuma. E eu queria aprender com ela como é viver, porque eu quero deixar saudades em muitos corações. Eu quero deixar saudade em muitas vidas. Isso é um texto que nós leremos essa noite e um texto muito importante que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu gosto muito que as pessoas sempre leiam comigo, porque é importante nós meditarmos na leitura e ao mesmo tempo refletir sobre ela. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. Esse texto também é relatado em 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Mas eu queria meditar agora em 2 Crônicas, capítulo 21. Se você estiver com a Bíblia aí, por favor, medite junto, leia a palavra do Senhor, porque eu garanto para você que você vai aprender muitas coisas com essa pessoa que está sendo relatada nesse capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 21. Descansou Josafá com os seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve entre eles filhos de Josafá, Azarias, Zeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram os filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes deu e fez dádivas de prata, ouro e coisas preciosas ainda das cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada. Tomou também alguns dos príncipes de Israel e os matou. Era Jeorão da cidade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe,
porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e aos seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas e outros poderes contra Judá e queriam destruir o rei. Pelo que Jeorão passou mediante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite se levantou e feriu os edonitas que cercavam os capitães dos carros. E esse texto continua até o versículo de número 20. Se atente agora para o versículo de número 20. Capítulo 21, versículo 20 diz assim: Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não os sepulcros dos reis. Amém, meu irmão? Deus abençoe pela leitura da palavra. Nós vamos meditar nesse texto essa noite. Eu queria propor para você, comigo, meditar nesse texto. E eu queria tirar o seguinte tema dessa mensagem: eu quero deixar saudades. Você pode perguntar para mim, Orlando, mas no versículo 20 que nós lemos, nós percebemos que esse rei chamado Jeorão não deixou saudade nenhuma. Isso mesmo. Por isso eu queria que você tocasse no seu coração nesse momento. Eu queria pedir ao Espírito Santo de Deus que tocasse no seu coração agora, para que você viva, se você está vivendo uma vida só por viver, eu queria que você desse significado para ela, para que você deixe um legado de saudade. Esse legado de saudade que esse rei não deixou no momento tão difícil, no momento que ele pegou o reino próspero, porque seu pai Josafá deu condição a que ele assumisse o reino, ou seja, o seu reinado deveria ser um reinado de legado, pois Josafá deixou um legado. Ele era verdadeiro adorador de Deus, ele buscava a Deus, ele honrava a Deus, ele fez tudo que deveria ser feito enquanto ele estava vivo. Cometeu alguns deslizes, sim, mas a maioria do seu reinado foi um reinado de prosperidade. E ele deixou saudade para o povo de Judá. Mas esse agora que assume o trono, ele traz um peso tão grande para a nação, porque tudo que o seu pai fez, ele fez tudo ao contrário. E aí você poderia falar para mim assim, Orlando, mas se Josafá ensinou o filho a seguir a esses passos, por que ele se desviou e ele não deixou saudade nenhuma para o povo de Judá? Qual o sentido disso? É que ele não aproveitou a chance que ele teve em vida. Ele não aproveitou o legado que seu pai deixou. E pelo fato de uma união que Josafá, seu pai, fez com Acabe, que era reino do norte e reino do sul. Israel, que reinava Acabe. Todos nós conhecemos pelo menos um pouco do quem foi Acabe e quem foi Jezabel. Se desviaram do caminho de Deus, não seguiram a Deus, fizeram tudo de idolatria para Baal e eles fizeram tudo que era mal. E ao se aliar a esse rei, Jeorão trouxe em seu coração um desejo de fazer tudo que não era o que o seu pai, Josafá, tinha feito e ensinado. São assim as escolhas. Nós ensinamos os nossos filhos, nós orientamos os nossos filhos, mas o que é importante é qual o legado que nós estamos deixando. Será que estamos deixando saudades? Será que estamos deixando, graças a Deus, porque foi embora? Ou será que nós estamos vivendo uma vida aqui nessa terra, deixando ensinamentos, deixando saudades positivas, coisas que, se nós formos embora, o Senhor pode olhar para, talvez, no meu filho, o meu neto, ou qualquer um que seja, e fale, nossa,
Que saudade do meu avô, que saudade do meu marido, que saudade do meu pai. E é nesse texto, meu irmão e minha irmã, que eu queria dizer para você essa noite. Você quer deixar saudades? Ou será que você está vivendo só por viver? Será que a sua vida está passando só por aqui por passar? Ou será que você está deixando um legado para que as pessoas entendam que a saudade é grande? Hoje, nós comemoramos, de uma certa forma, a saudade, por exemplo, do seu Sebastião. Hoje faz 30 dias que ele se foi. Mas eu creio que os familiares estão com saudades do legado que ele deixou. Talvez você esteja com saudade do seu pai, da sua mãe, de um familiar que outrora deixou algumas coisas que você pode dizer, graças a Deus, aprendi com meu pai, com a minha mãe. Será que você tem deixado saudade? Será que você está cultivando saudade? Saudade é um sentimento causado pela distância ou ausência de alguém. É uma palavra que requer muitas traduções em muitas línguas. Mas uma coisa clara, tem muitas poesias de amor, muitas poesias de músicas, muitas músicas falando de saudade. E eu queria desafiar você esta noite. Ensine os seus filhos, viva demonstrando valores, deixem eles entenderem que a saudade que você vai deixar será um vazio que outro não vai preencher, mas Deus preenche. Sempre a lembrança vai ser, nossa, eu lembro que o meu pai, eu lembro que o meu avô, eu lembro que o meu tchan, minha bachã, falava assim, falava assado. E isso é importante nós entendemos, que a saudade é um instrumento poderoso na mão de Deus, porque faz nos recordar as coisas boas que nós ensinamos, mas por outro lado também faz recordar as coisas ruins que nós deixamos. Eu queria que você olhasse para essa história que você leu, vai até o capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 20, essa história que está narrada também lá em Reis, 2 Reis, capítulo 8. E é importante que eu quero que você entenda o seguinte, só para você contextualizar a história. Josafá era o rei de Judá. Seu filho Jeorão. Josafá fez uma aliança com Acabe, e ao fazer essa aliança com Acabe, Jeorão acabou casando com uma mulher chamada Atalia, filha de Acabe. E esta menina, que outrora também era adoradora de Baal, trouxe à casa de Josafá, que agora não vive mais, nesse capítulo 21, quem vive agora é Jeorão, e ele está agora com 32 anos assumindo o reino. E ao assumir o reino, ele tem uma esposa que era adoradora de Baal, porque a aliança foi feita. Josafá caminhou muito com Acabe, mas Josafá tinha um desejo sempre de adorar ao Senhor, cuja que Acabe não tinha. E essa aliança trouxe alguns pontos negativos para Jeorão, porque o reino de Judá outrora era próspero. Agora é um reino que tem trazido discórdia. É um reino que o rei, ao assumir, Jeorão ao assumir, você vai ver isso com clareza no capítulo 21, no versículo 1, você já vai ver isso. E o que é importante, ao assumir o reino, com 32 anos, ele reinou por 8 anos, ele andou, versículo de número 6, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante ao Senhor. Ao assumir ao reino, Jeorão não queria mais disputa. E a primeira coisa que ele fez foi matar os seus irmãos. E ao assumir o reino, ele não queria que ninguém usurpasse o trono. E ele trouxe alguma coisa que
não era próspero para o povo de Judá. Trouxe inimizades, guerras. E é isso que eu queria que você essa noite entendesse e aprendesse. Viver uma vida deixando saudades. Nós erramos muitas vezes, nós fazemos coisas erradas muitas vezes. Eu fiz muito disso, mas eu quero deixar saudades. Quando eu for, quando você for, qual é o legado que você tem deixado? Nós estamos num momento de, muitas vezes, de dores, de pessoas que partem desta vida. E os familiares choram, porque a saudade reina. É diferente saudade com saudosismo, porque saudosismo é o legado diretamente de alguém. E essa saudade que nós temos que ter em nosso coração, que o rei Jeorão não fez, foi deixar coisas importantes no seu reinado. E eu queria que você essa noite tenha em seu coração uma vida para plantar em corações a saudade. E eu queria que você aprendesse algumas coisas nesse texto que nós não deveríamos fazer, porque isso não vai causar saudade, vai causar desprezo. E eu sei que muitas pessoas têm deixado saudade, por exemplo, com pessoas que podem dizer para nós essa noite. Os familiares do seu Sebastião vão dizer, estou com saudades. A família Rori vão dizer, estou com saudades do seu Rori. Outros, a família Torita vai dizer, estou com saudade do seu Torita, um irmão tão querido. Eu tenho saudades dessas pessoas. E eu gostaria muito, meu irmão e minha irmã, que você lembrasse dessas pessoas com a saudade que é devida. Esse filho de Josafá, chamado Jeorão, neto de Asa, cujo andar do seu avô também foi que agradou ao Senhor, embora tivesse muitos irmãos, ele, o primogênito, assumiu o reinado de Judá. Ele era um herdeiro do trono. Começou a reinar, já lemos, com 32 anos. Mas tudo o que ele fez foi que o versículo 20 diz, não deixou recado, não deixou legado nenhum, ninguém sentiu saudade dele. Por quê? Porque viveu uma vida não se preocupando com o próximo, de deixar legado nenhum. E eu queria que você essa noite, meu irmão, aprendesse com esse texto 5 coisas importantes que você vai ver nesse texto, que é tão claro para mim e para você, para nós deixarmos saudade nessa vida que estamos. Quando nós formos embora, qual o legado que você vai deixar? Primeira coisa que eu queria que você visse comigo, que está nesse texto que nós lemos, que Jeorão não deixou nada de saudade. Mas se você viver e aprender com esse texto, tudo que você não deve fazer, você vai entender que você deixará saudade para muitas coisas. Versículo 1 ao versículo 5 que nós lemos, você vai perceber que Jeorão deixou de seguir o exemplo de seu pai. Isso está do versículo 1 ao versículo 5 de 2 Crônicas. Ele não seguiu o exemplo do pai, mas nós precisamos, para deixar saudades, por exemplo, nós precisamos através do nosso exemplo. Qual o exemplo que você tem dado ao seu cônjuge? Qual o exemplo que você tem deixado para a sua família? Qual o exemplo que você tem deixado para os seus filhos? Qual o exemplo que você tem deixado para aqueles que passam por você? Será que você deixa uma marca onde as pessoas podem dizer, nossa, esse aqui está deixando saudade, esse aqui está vindo, essa pessoa que está chegando, como ele é feliz, como ele é alegre, como ele anda em devoção a Deus, como ele caminha com a sua Bíblia, como ele ora, como ele busca. Josafá, seu pai, era um homem piedoso. Jeorão não tinha nada de piedade, tanto é que ele assumiu o trono e matou os irmãos. Qual o exemplo que ele deixou
para que as pessoas sentissem saudade de quando ele partiu? Nenhum. O que no momento, eu gosto sempre de pensar nisso, eu queria que você pensasse também. No momento da sua morte, quando você estiver ali no caixão, quando eu estiver no caixão, o que meus filhos vão dizer de mim quando estiverem olhando para mim no caixão? É triste dar esse exemplo, mas a realidade é essa. Nós temos um tempo para nascer, nós temos um tempo para plantar, nós temos um tempo para colher, mas nós temos um tempo para morrer. Todos nós vamos passar por isso. Qual é o exemplo que você tem deixado na sua casa no dia de hoje? Aprenda que para você deixar saudades, você precisa dar exemplos, e exemplos bons. Porque exemplo ruim não ficará no coração saudades. Ficarão em muitos corações, ainda bem que foi. E eu sei que com esses nomes que eu citei, família Torita, família Rori, a família do seu Sebastião, sente saudades desses. Sabe por quê? Porque eles deixaram um legado de saudade. E essa saudade faz diferença. Aprenda com esses exemplos e deixem saudades positivas com os seus exemplos. Ensine. A própria palavra de Deus diz: ensine o seu filho o caminho que deve andar. E aí quando for velho, mesmo que se desvie, voltará para os caminhos de Deus, buscando a Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você essa noite. Segunda coisa que você vê nesse texto que nós lemos, está no versículo 4. E o versículo 14 a 17 também. Precisamos deixar saudades através do quê? Se a primeira situação é o exemplo, a segunda situação é do nosso amor pela nossa família. Qual era o amor desse Jeorão? Primeiro, deixou de confiar em Deus para sustentar o seu governo como rei. Mas ao mesmo tempo, quando ele assumiu o reinado, o que ele fez? Ele matou os irmãos. Nós precisamos amar a nossa família. Porque quando amamos a nossa família, nós deixamos um legado de bênção e não de maldição. Porque do versículo 14 ao versículo 17, Jeorão atraiu maldição para a sua cabeça e sobre a sua família e a sua nação. Isso foi uma escolha dele. Por isso ele não deixou saudade. Aquele que deixa saudade traz o amor para com a sua família. Vai amar a sua família incondicionalmente. Estará amando de todo o coração. Estará servindo a Deus pela família. Está mostrando um abraço, um beijo, um carinho. A minha pergunta para você, meu querido e minha querida: quando foi a última vez que você beijou o seu filho, ou abraçou o seu filho? Quando foi a última vez que você disse ao seu filho: te amo? Ou quando foi a última vez que você ouviu do seu filho e dos seus netos: eu te amo? Se você ainda não praticou isso, está na hora de você praticar. Porque Jeorão teve em sua vida o afastar de Deus e não amou a família. Ele amou a idolatria de Baal. Ele adorou mais Acabe e Jezabel do reino de Israel do que o seu próprio legado do reino de seu pai. Ele idolatrou mais Acabe do que Josafá. E quando nós nos unimos em buscar alianças que não agradam a Deus, nós trazemos maldição para o nosso lar. E essa maldição eu sei que você não quer. Pelo contrário, você quer que a sua família seja próspera. Por isso, precisamos deixar saudades através do nosso amor pela família. Eu creio que esses nomes que eu citei, por exemplo, como o seu Sebastião,
como o seu Rori, o seu Torita e tantos outros, foram legados de amor. E esse legado de amor é um legado que a gente aprende. Eu não tenho em minha vida o legado do meu pai que me amou, falou para mim, eu te amo. Ou deu um abraço, ou um beijo. Eu não tenho isso em minha vida. Mas eu faço isso para os meus filhos. Porque eu quero ensinar para os meus filhos o que é amar de verdade. Eu sei que os meus filhos às vezes fazem coisas erradas e você sabe também que muitas vezes os seus filhos fazem. Mas ame incondicionalmente os seus filhos, porque eles lembrarão no dia da sua partida com saudades de vocês. Eu tenho certeza disso que eu estou dizendo a vocês. Entenda que essas pessoas que deixaram saudades através do amor pela família vai se perpetuar para as futuras gerações, os filhos, os netos e tantos outros. Terceira coisa que você aprende com esse texto, que é um texto que nos ensina a abrir os nossos olhos e pensar no nosso futuro e viver uma vida agora com um legado de saudade, deixar e aprender com aqueles que foram, mas que deixaram amores sem iguais para as nossas vidas. Precisamos deixar saudades através do quê? Versículo 6, que nós lemos também, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também ficaram da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal na presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Se por um lado eu não deixo o exemplo e não deixo o amor pela minha família, eu preciso deixar saudades através do quê? Do amor, através do exemplo, e talvez eu e você precisemos de cultos pessoais na presença de Deus, orar com seus filhos, falar da palavra de Deus com seus filhos, orientar os seus filhos segundo a palavra de Deus, dar apoio de amor aos seus filhos. Sabe por quê? Jorão deixou de buscar a direção de Deus na sua vida e no seu casamento. Atalia, que era filha de Acabe com Jezabel, ela aprendeu com seus pais o que era ser adorador de outros deuses e sacrifícios a Baal que não agradavam a Deus. E isso Jorão acabou fazendo, sacrificando e buscando outros deuses. O exemplo de Jorão foi Acabe e Jezabel. Se você buscar no Google aí, você vai saber quem foi o rei Acabe e quem foi Jezabel, que quis matar todos os profetas que o Senhor levantou. Nós precisamos ter a nossa presença junto com os nossos filhos e levar os nossos filhos e o nosso casamento na presença de Deus, para que nós pudéssemos, ou agora nós podemos, deixar saudades através dos nossos cultos pessoais, devoções pessoais com Deus, ensinar aos nossos filhos o que é abrir o coração para Deus, o que é andar com uma Bíblia, sabendo que a palavra de Deus orienta, o que é falar com os filhos e os netos, senta todos pequenininhos e nós podemos conversar sobre as coisas boas que Deus fez, conversar o que significa devoção a Jesus, o que significa servir a Jesus e deixar saudades em muitos corações quando nós formos. Quando abrir a boca, seja palavras de bênção, porque quando você cultua devocionalmente a Deus, você está fazendo com os seus filhos discípulos de Jesus. Isso é discipulado. Não existe um tempo. Todo tempo, os discípulos maiores para a devoção a Deus na igreja são os nossos filhos, serão os nossos filhos, se nós fizermos isso a partir de hoje. Entenda que precisamos deixar saudades, não só pelo amor à família, não só por exemplo, mas um culto em devoção a Deus, na presença de Deus
a todo momento. Amém? Você crê nisso que eu estou dizendo? Outra coisa, a quarta coisa que você aprende nesse texto que nós lemos, está do versículo 11 ao versículo de número 13. Eu queria ler com vocês porque nós não lemos. Versículo 11 diz assim: também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgradar Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá seu pai, e os seus caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel. Induziste a idolatria em Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste seus irmãos da casa de teu pai, muito melhores do que tu. Note que outra coisa que a gente precisa deixar de saudade é através da nossa vida devocional a Deus, pessoal. Sabe o que os seus filhos estão olhando para você a todo momento? Seus netos estão olhando para você a todo momento. Você pega a palavra, você lê, você adora a Deus e você sente saudade daqueles que deram exemplo para você, exemplo bom. Se eu perguntar para você, por exemplo, se eu perguntar para a família Rori, que saudade você tem do seu Rori? O que ele fez que marcou? Se eu perguntar para a família Torita, o que o seu Torita fez que marcou para os seus familiares? Se eu perguntar, por exemplo, ao Evaldo, dizer a ele, o que o seu Sebastião deixou de legado na sua casa, o que você diria para mim? Eu sei que tem muitas coisas que eles deixaram, coisas boas, coisas que hoje você pode sentar com os seus filhos e netos e falar assim: meu pai, minha mãe, falava assim, agia assado, me ensinou a ser o homem que eu sou, a mulher que eu sou. Por quê? Porque eles sentiam o desejo de aprender as experiências do pai, saudades. Precisamos deixar saudades através da nossa vida devocional a Deus. Se por um lado nós temos os nossos cultos pessoais a Deus, por outro lado eu preciso ler a Bíblia, eu preciso caminhar com a Bíblia, mas lê-la. Eu lembro que quando eu fui para São Sebastião, para nós darmos a despedida ao seu Sebastião, alguns falaram assim, ele andava para baixo e para cima, com a Bíblia debaixo do braço. Ele gostava de ler. E isso é um devocional pessoal, que os familiares jamais vão esquecer. Quando eu ia para o hospital visitar o seu Rori, eu lia a Bíblia para ele e orava com ele. E ele chorava. Chorava mesmo. A Edna sabe disso. Chorava porque sentia no seu coração que a palavra era poderosa. Quando eu fui visitar o seu Torita no hospital na última semana, eu peguei na mãozinha dele assim, dessa forma, ele estava deitado, eu peguei na mãozinha dele, e eu lembro que quando eu disse para ele, o Deus que nos criou está te esperando, seu Torita. E ele apertou minha mão, não sei se foi reflexo ou não, mas isso eu guardo na memória, porque ele me chamava de filho. E eu não tive isso do meu pai. Os filhos desses que eu citei o nome, lembra de muitas coisas que eles deixaram. Vida devocionais a Deus, intercessões, fé. E é esse legado que nós precisamos deixar. Saudades. E essa saudade vai se perpetuar nos seus lares. Se vocês tiverem em seus corações o desejo de fazer tudo que o Senhor nos orientou.
Outra coisa que você aprende está no versículo 18 e versículo 19 do capítulo 21, versículo 18. Depois de tudo isso, o Senhor os feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando está o dia após dia. Ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa das enfermidades. E morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se faz seus pais. Era comum todo rei deixar um legado. E o povo, pela morte, sempre lembrava dele. E esse rei que era lembrado, sempre acendia incensos, agradecia pelo tempo que ele reinou. Mas esse, por ter se desviado de Deus, chamado Jeorão, filho de Josafá, ele colheu o que plantou, porque Elias disse para ele: você vai ter uma enfermidade, porque você se afastou de Deus. E essa enfermidade vai ser tão angustiante que vai te levar à morte. Sabe que nós precisamos deixar de saudades? Da nossa fé em Deus. Porque muitas vezes nós não temos a noção que vamos colher o que plantamos. O que você tem plantado na vida dos seus filhos, dos seus familiares? Qual é a sua fé para os seus filhos na presença de Deus? Qual fé você tem demonstrado para a sua família? Por isso, se você quiser deixar saudades, deixe para eles fé, deixe para eles esperança, deixe para eles ensino, deixe para eles culto devocionais, deixe para eles orações, devoção com a palavra, fazendo tudo o que é reto aos olhos de Deus. Porque se você fizer isso, coisas grandes você vai deixar, incluindo saudades. O povo não quis nem fazer incenso ou agradecer a Deus, porque o povo entendeu que ele foi um homem que não adorou a Deus. Deixou um legado de tristeza e sofreu. Foi um dos reis que teve uma morte mais terrível, porque se afastou do caminho de Deus. Esse foi o legado que deixou. Tanto é interessante que, se você olhar o versículo de número 20, você vai concluir tudo o que ele deixou. Ele deixou saudade? Jeorão deixou saudade? Não. Versículo 20. E era aí da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros de rei. Ele não foi nem sepultado no meio dos reis, porque o povo quis deletar o nome dele. Não tinham saudade nenhum do tempo de Jeorão. Sabe por quê? Porque ele viveu mal, morreu sem deixar saudades. E eu sei que você quer deixar saudades. Assim como a família do seu Sebastião, como a família Rori, como a família Torita e tantas outras famílias têm saudades do tempo que viveram juntos. Que você possa ensinar os seus filhos a terem saudades, a adorarem a Deus, buscarem a Jesus. Porque essa vida é passageira. O momento que nós vivemos, hoje estamos bem, amanhã não mais. Qual legado você tem deixado para a sua família? Qual legado você tem deixado para os seus filhos? Quais são os valores que você tem colocado no coração dos seus familiares? Essa é a minha pergunta, meu irmão e minha irmã. Se você aprendeu com essa história tudo que um rei de Judá fez do que não era agradável aos olhos de Deus e não deixou legado nenhum, está na hora de você lembrar aqueles que deixaram legados com saudades. E está na hora de você deixar um legado de saudade, porque a vida passa. E com ela,
o que fica são lembranças. Quais são as lembranças que você tem deixado para os seus familiares? Quais são os valores? Quais são os momentos importantes? Aproveite a cada sorriso, aproveite a cada carinho, aproveite a cada palavra de ensino, que às vezes são duras sim, mas são por amor. Aproveite momentos que essa pessoa está perto de você, porque amanhã ela não estará mais. E nós precisamos, em nome de Jesus, lembrar com saudades desses que nós cremos e acreditamos em nome do Senhor. O Senhor tem poder e que em nome de Jesus Ele esteja trabalhando em seu coração para você deixar um legado que vai fazer toda a diferença em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus nos abençoe sempre a lembrar desses que foram, mas deixaram muita saudade para nós. Que nós possamos sempre aprender com esses que falaram e nos ensinaram tanto. Que Deus abençoe toda a família do seu Sebastião, em nome do Senhor. Lembrem dele com saudade. Que Deus abençoe a família do seu Rori também. Lembre dele com saudade. A família Torita, lembre-se dele com saudade também, né? E tantos outros familiares que você pode lembrar com saudade também, em nome de Jesus. Eu queria fazer pedidos a todos vocês, que vocês estejam orando por alguns pedidos que foram colocados aqui. Me perdoe se eu pulei algum, mas eu queria pedir saúde e recuperação da Yasmin e a família Arata, em nome de Jesus. Eu peço e agradeço também pelas orações da Isabel, a Larissa, tá? Ela está bem melhor, graças a Deus ela está no quarto agora, a Larissa está melhor, graças a Jesus, porque Deus é bom e Deus tem cuidado dessa família, em nome do Senhor, tem cuidado também, dando bênção para o Catri e toda a família, também o seu Moma. Agradeço muito a mão de Deus sobre essa família, tá? Eu peço pela Andréia Sato, Sérgio Sato também, em nome do Senhor. Peço pela Karina e a Kátia e José Carlos. José Carlos está lá no Japão. A Karina e a Kátia precisam das nossas orações também. Eu peço pela Mônica e a família Ihara também. Por favor, orem por essa família querida, em nome do Senhor. Eu peço pela Dona Lília, mãe do nosso irmão Edson, a sogra da Sandra, em nome de Jesus. Peço pela saúde dela também. Peço pelo Danilo Canemaro, que é de Sorocaba. Eles sempre, a Cristina tem falado conosco. Peço oração pelo Danilo também. Peço pela Vera Lúcia, que agradece pela cura de sua irmã e pelas orações também. A Eliane pede oração para o Emerson, Diogo, Ariane, Silvana, Wagner, José, Maria, Alice, Diego e Cristiane. A Eliane é minha cunhada lá de Sorocaba também, o Emerson é meu irmão, tá? O Diego é meu sobrinho. Eu peço também pela família do Riovaldo e da Rose também. Deus abençoe a vida dos familiares em nome do Senhor. A Nair também pede oração pela cirurgia da vesícula que fará na sexta-feira, tá? A nossa irmã Nair também, tá? O Catri agradece pelas orações dos irmãos, pela sua irmã Isabel, que saiu da UTI, graças a Deus ela está no quarto, ela passa bem. A Rose Santos pede pela saúde de seu cunhado, Claudemir, igrejas de São José, Campos, Jacareí, Pinda, Mogi, Campinas, tá? A Márcia Ito pede oração pelo vestibular de seu filho e filhas dos demais irmãos. Ebenezer pede oração pelo seu irmão Abner. Esses são os pedidos de orações para que possamos entrar na presença de Deus e deixar um legado de oração, um legado de intercessão, para que Deus venha confortar aqueles que precisam do conforto do Senhor, aqueles que precisam de momentos de carinho, momentos de amor e ao mesmo tempo momentos de livramento em nome de Jesus. Ore comigo agora, por favor, que possamos entrar na presença de Jesus em nome do Senhor. Pai Celestial, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha em direção a esses pedidos. Nós sabemos que o Senhor tem poder para curar, tem poder para restaurar,
tem poder para tocar no coração, Senhor, e curar a saudade, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos por esses que vão passar por cirurgia, que precisam de recuperação em nome do Senhor, que precisam a cura em nome de Jesus. Seja visitando, Senhor, todos que precisam da sua mão poderosa. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, pedindo por todos esses que estão comigo nessa live em nome do Senhor. Esteja abençoando toda a família, Senhor, do Orivaldo, em nome de Jesus. Esteja trazendo paz, carinho. Esteja trazendo, Senhor, essa saudade com amor. Cura essa falta do seu Sebastião em nome de Jesus. E que em nome de Cristo, Senhor, o Senhor venha trazer para todos nós a certeza e o milagre da cura e da restauração, porque o Senhor é poderoso. Nós entregamos o seu altar a todos esses pedidos, Pai, crendo no poder que vem do alto, poder que vem do Senhor. Em nome de Jesus que eu peço, Senhor, está no teu altar esses pedidos agora, crendo que o Senhor vai vir na direção desse meu irmão e minha irmã que tanto clama ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente. E cada família que está sendo representada aqui, que o Senhor Jesus cure, restaure em nome do Senhor. Traga paz. Muito obrigado pela vida que o Senhor dá a todos nós, para vivermos a esperança, de saber que o Senhor tem curado tantas pessoas. Essa doença é grave, essa pandemia é grave, mas o Senhor é fiel, e o Senhor tem abençoado toda a família da Rosa em nome do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor está presente nessa família, tem restaurado aqueles enfermos e tantos outros que nós clamamos essa noite. Que o Senhor venha em nossa direção, trazendo a paz, a restauração, a cura, e levanta esses que estão enfermos em nome do Senhor, porque o Senhor é poderoso. Tudo que o Senhor faz é perfeito, por isso nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Em nome do Senhor que eu clamo, e entrego todos esses nomes no Teu altar, sabendo que o Senhor é perfeito, e o Senhor vai trazer esse milagre, em nome de Cristo Jesus, porque tudo que o Senhor faz, Pai, o Senhor termina. Glória ao Teu nome, para todo sempre. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Você que é de Jacareí, você que é de Pinda, São José, Campos do Jordão, Sorocaba, muito obrigado pela sua fidelidade. Que Deus abençoe todos vocês e que Deus proteja todos vocês. Lembre-se, a saudade que o Senhor deixa para todos nós são saudades boas e perfeitas. Que em nome de Jesus você esteja com a paz de Cristo essa semana, cheio da mão poderosa de Cristo Jesus, em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Eu queria informar você que nessa sexta-feira e sábado nós não teremos a live, porque eu vou viajar, não estarei em São José. E no último sábado eu fiz uma live de outro lugar e a conexão estava muito ruim, caiu muitos momentos. Você presenciou isso. Então, para não acontecer isso de novo, eu já queria compartilhar com você que nem sexta-feira, no estudo das 4 horas, e nem no sábado às 19 horas, nós não teremos a live. Nós teremos o culto às 9h30 da manhã. Tá? O bispo que estará transmitindo o culto para todos nós. Então, lembrando você, nós teremos o nosso encontro, eu e você, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Semana que vem, teremos o estudo na sexta-feira e teremos a live no sábado também. Mas essa semana eu não poderei, porque eu não estarei em São José dos Campos. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado pela fidelidade, um grande abraço a todos vocês, beijo no coração, Deus abençoe, uma ótima semana para vocês, cheio da graça do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela fidelidade mesmo. Deus abençoe.